Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós estamos numa série chamada Coragem, irmão, né? Uma série que está ligado às nossas conferências anteriores. No ano de 2022, outubro de 2022, nós fizemos uma conferência chamada Discipule, sobre o fato de sermos discípulos de Jesus. Domingo passado eu falei sobre a conferência do ano de 2021, no qual nós falamos sobre a conferência chamada Confesse, e nós falamos sobre o que nós temos que confessar, o que nós estamos confessando, e nós falamos sobre os 5 solas: sola Cristo, sola graça, somente a fé, somente Deus. A Bíblia, Cristo, fé, graça e somente a Deus dai glória. Esses são os 5 solas, base da reforma protestante, base daquilo que nos trouxe até onde nós estamos hoje. Então domingo passado eu preguei sobre isso e foi uma das coisas que a gente tinha que confessar, que temos que confessar ainda todos os dias, né? Expliquei sobre isso tudo e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida no discipulado. No ano de 2022 nós pregamos isso em outubro. E de janeiro em diante eu fiz uma série no Sermão do Monte, onde eu falei versículo a versículo do Sermão do Monte. Se eu não me engano, foram 19 domingos, pregando domingo a domingo, cada versículo do Sermão do Monte, o Senhor nos ensinando o que é ser um discípulo de Jesus. E hoje não dá para falar do Sermão do Monte inteiro, então eu peguei alguns pontos e nós vamos falar um pouquinho sobre eles. E depois, se você quiser ler, leia na sua casa. Quem sabe essa semana você lê todos os dias o capítulo 5, 6 e 7 do Sermão do Monte. Faça isso todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, leia, né, o Sermão do Monte inteiro. Se você ler o Sermão do Monte inteiro, estudar com a sua família, irmãos, é um discipulado maravilhoso ali que você vai estar fazendo em nome de Jesus. Amém? Está aberto aí em Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus começa o Sermão do Monte dizendo o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Irmãos, o Sermão do Monte é a mais profunda e completa descrição do que é ser um discípulo de Jesus. Tenha coragem, irmãos, seja um discípulo de Jesus. Se fosse um desejo do meu coração, se fosse uma frase que eu diria nessa noite, o desejo do meu coração é: tenham coragem, irmãos, sejam discípulos de Jesus. No Sermão do Monte, o Senhor ele dá direção não às multidões que o estava seguindo,
mas Jesus está direcionado aos discípulos, aqueles que de coração puro decidiram viver o Evangelho, decidiram crer que Jesus é o Senhor e Salvador, como nós que estamos aqui. Quantos creem que Jesus é o nosso Senhor e Salvador? Quantos creem, quantos estão dispostos a entregar a sua vida e a sua história pelo nosso Senhor Jesus? Isso é ser um discípulo de Cristo. Isso é ser um homem, uma mulher que se entrega à obra do reino, ao chamado do reino. E o Sermão do Monte é para nós. É uma mensagem direcionada àqueles que desejam ter como governo de suas vidas esse reino. Um reino maravilhoso, um reino como é o livro que o irmão Carmelo está lendo, um reino de ponta cabeça. Quantos conhecem esse livro? Se eu fosse você, eu compraria esse livro. Há alguns anos atrás, esse livro mudou totalmente a perspectiva daquilo que eu achava que era o reino de Deus, aquilo que eu achava como que era o reino de Deus, e o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Mais informações, adquira o livro e você será abençoado. Irmãos, no Sermão do Monte, nosso Senhor apresenta o caráter, os valores e as atitudes daqueles que amam esse reino, que querem viver de acordo com a vontade do Senhor, sabe? Ser discípulo é mais do que carregar o nome de cristão. Ser discípulo é mais do que frequentar uma igreja. Ser discípulo é viver debaixo do senhorio de Cristo. Ser discípulo é olhar para Deus todos os dias e dizer: o Senhor é o meu pastor. A minha mente precisa ser moldada pela palavra de Deus. O nosso comportamento e as nossas prioridades precisam ser moldados pela vontade do Senhor, pela palavra do Senhor, sabe? O Sermão do Monte é um manual para todos aqueles que desejam seguir a Cristo. O Sermão do Monte é as marcas, as essências de um verdadeiro discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que vamos falar. Vamos orar em nome de Jesus, mais um minutinho, quero orar com você. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra dessa noite. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione, que o Senhor cuide de nós, para que possamos viver de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, de acordo com aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Que o Senhor derrame tua glória, graça, sabedoria sobre nós essa noite. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, entender e enxergar e guardar tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Sermão do Monte, obrigado por esse dia que estamos reunidos em teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não vou falar sobre todas as bem-aventuranças, porque senão a gente vai pegar bastante tempo aqui, porque eu quero falar de outras coisas também. Mas vou falar sobre algumas delas e depois a gente vai destrinchando um pouquinho do Sermão do Monte. As bem-aventuranças, para nós, elas revelam uma inversão de valores. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que um discípulo de Cristo, ele vive contra a cultura. O discípulo de Cristo, ele não é dirigido por essa cultura mundana. O que Jesus está ensinando no Sermão do Monte, ele está dizendo para nós, olha, as bem-aventuranças aqui no começo é que é o inverso daquilo que a gente acha. Primeira bem-aventurança diz o seguinte, que felizes não são os autossuficientes, mas felizes são aqueles que são quem? Os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito, meu irmão, minha irmã? O pobre de espírito é aquele que sabe que nada em si mesmo é bom, que nada nele, e que ele não pode oferecer nada diante de Deus. O pobre de espírito é aquele que admite total incapacidade de salvar a si mesmo. É assim que nós somos. Nós não conseguimos nos salvar. Lembra da parábola do publicano, quando ele diz ao Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Diferente do fariseu, que falava que orava, que era bom e que é isso. Não. Jesus está trazendo o reino de Deus o seguinte, olha, felizes são vocês que são pobres de espírito, que entendem a sua insuficiência. Nós não somos autossuficientes. O mundo é autossuficiente. O mundo se realiza em si mesmo. O mundo se realiza
numa festa, e de festa em festa, e de bagunça em bagunça, e de trapaça em trapaça, o mundo se realiza em si mesmo. Nós não conseguimos. Nós somos pobres de espírito porque nós não temos nada. Nós somos pecadores dependentes da graça de Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Engraçado que o Sermão do Monte, uma coisa puxa a outra. E ele vai dizer para nós depois sobre a verdadeira felicidade. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque quando nós entendemos que somos pobres de espírito, qual é a primeira reação nossa? Quando nós entendemos que somos pecadores e que não podemos nos salvar. Você lembra do dia que você converteu? Você lembra do dia que você teve um real encontro com o Senhor Jesus? O que você fez? Você chorou. Eu chorei, irmão. Aquele choro doído, aquele choro com o coração apertado. Você fala assim: Deus, quem sou eu? Aí Deus vai lá, e quando a gente chora, esse choro que Jesus está dizendo, está querendo ensinar para o discípulo, não é um choro porque você perdeu o carro, não é um choro porque você perdeu o trabalho, não é um choro porque você bateu a unha, o dedinho do pé no móvel. Não é esse choro. O que Jesus está falando, olha, bem-aventurados que choram, por quê? Porque descobriram que são pobres de espírito. Bem-aventurados que choram, porque descobriram que são pecadores, porque assim chorando serão consolados. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele chora pelos seus pecados. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele chora por arrependimento, e no chorar por arrependimento, Deus os consola. Deus os traz refrigério, Deus os traz alívio. E assim foi com Pedro. Lembra quando Pedro negou Jesus? A palavra de Deus diz que ele chorou amargamente. Ele chora: por que eu fiz isso com o meu mestre? Imagina Pedro voltando, irmão, em caminho, chorando, sem ter encontrado com Jesus. Um choro triste, um choro de arrependimento. Sabe, um discípulo entende que o consolo do nosso Senhor Jesus Cristo vem para aqueles que se arrependam, e não para aqueles que ficam sempre tentando justificar os seus pecados. Bem-aventurados que choram, é inverso, porque eles serão consolados. O mundo exalta o pecado. Quem é bom no mundo? Quem é mais doido, quem é mais louco, quem faz mais coisas absurdas. No reino de Deus, os que serão consolados são aqueles que choram, aqueles que buscam o Senhor. A palavra de Deus diz no verso 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, os mansos, eles não revidam, eles não caçam guerra, eles confiam na justiça de Deus. Moisés foi chamado o homem mais manso da terra. Números capítulo 12, versículo 3. Moisés conduzia um povo difícil, um povo complicado de lidar. Moisés não era passivo, mas Moisés era dependente de Deus em meio às pressões. Como nós agimos diante das pressões? Como nós agimos diante dos problemas? Nós atacamos. A nossa justiça, ela é feita com nossas próprias mãos, ou ela é feita que vem do Senhor? Nós queremos guerras a qualquer preço, ou nós esperamos em Deus? Irmãos, eu estava vendo um pouquinho sobre essa geração, estudando sobre a geração de hoje. É a Z, não é isso? Z já está entrando na beta, ou beta e Z, eu confundo, eu sempre troco. Eu sou milenial, já está entrando na beta, não é isso? É de 15 em 15 anos que estão fazendo a conta aí. Irmãos, a geração de hoje, que nasceu de 90 para cá, ela é a geração da rede social, aonde as brigas estão na rede social, aonde eles não conhecem o analógico, o digital. Já entrou no digital e já vai ali conversando, escreve o que querem no Instagram. Já viu as brigas do Instagram? Não pensam no que está falando. Os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo não são assim. Eles querem refletir o caráter de Deus. Nós não precisamos entrar em debates agressivos. O apóstolo Paulo fala isso. Não entre em vãs discussões. Você não precisa entrar em vã discussão. Você não precisa entrar em problemas desse nível. Nós temos que responder
com mansidão e sabedoria. O próximo aqui, os discípulos de Cristo têm fome e sede de justiça. É óbvio, irmão, que nós queremos a justiça do Senhor. Sabe? Nós não temos fome e sede de sucesso, de influência. Nós não queremos ser influenciadores por nossa própria conta, mas nós queremos ser um homem que anseie pela presença de Deus. Um homem, uma mulher que busque a presença de Deus. Nós não queremos aplausos e curtidas, nós queremos que o Senhor nos aprove. A maior aprovação que um discípulo de Cristo quer é a aprovação do nosso Deus. Nós não temos fome e sede de aparecer. Nós não temos fome e sede de ser melhor do que alguém. Nós temos fome e sede da presença de Deus e de sermos reconhecidos por Deus e saber que a justiça de Deus será vivida e cumprida mais cedo ou mais tarde. O discípulo de Cristo, ele é puro de coração. É isso que o texto fala, sabe? A pureza do nosso coração não é simplesmente pela moralidade exterior. O discípulo de Cristo, ele é íntegro por dentro em tudo o que faz. Os discípulos de Cristo são puros de coração. Os discípulos de Cristo resistem aos pecados mundanos. Os discípulos de Cristo, ele quer enxergar Deus nas coisas boas, nas coisas corretas. Lembra de José? Quando ele tinha a opção de se contaminar, a opção de deitar com a mulher de Potifar. Ele sabia que Deus estava com ele, ele sabia que Deus era com ele. Ele temia a Deus e o seu coração era puro. Nós precisamos entender, irmãos, que o discípulo do nosso Senhor vive contra essa cultura mundana. O discípulo do nosso Senhor busca por santidade, porque sabe que quem é santo, quem vive em santidade com a pureza de coração, verá o Senhor. Só aqueles que são santos, que lutam por essa santidade, por esse coração limpo, verão a Deus. Sabe? O discípulo de Cristo, ele rejeita todos os prazeres do mundo, porque sabe que a maior recompensa deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Do Senhor, dos discípulos do Senhor é o reino de Deus. Lembra de Daniel? Daniel na cova dos leões, ele foi lançado pela sua fidelidade em orar a Deus. Os apóstolos foram perseguidos por pregar o evangelho. Paulo foi preso, açoitado, considerado louco, mas nunca abandonou a sua fé. Os discípulos de Jesus, dentro das bem-aventuranças, entendem que o reino de Deus, que a eternidade é tão real quanto as nossas lutas. Por isso, o primeiro ponto que Jesus quer ensinar no Sermão do Monte é: nós andaremos e viveremos contra essa cultura maligna. Nós viveremos contra a cultura do mundo. O discípulo de Cristo não ama o mundo. O discípulo de Cristo não ama as coisas do mundo. O discípulo de Cristo não ama os prazeres do mundo. Pelo contrário, os discípulos de Cristo amam a Deus e a sua verdade. Não estou falando, irmão, que nós não devemos ter férias. Não estou falando que nós não devemos ter descanso, não estou falando que nós não devemos ter algumas coisas boas que o mundo proporciona. Estou falando dos pecados que o mundo nos oferece. Isso os discípulos de Cristo devem dizer não e dizer claramente: é uma luta contra a cultura, é uma luta contra aquilo que o mundo tenta oferecer para nós. Mateus capítulo 5, versículo 13, é o segundo ponto da minha mensagem dessa noite. O primeiro é: os discípulos de Cristo lutam contra a cultura. O segundo: tenha coragem, irmão,
O discípulo de Cristo é sal e luz do mundo. Amém? Diga para o seu irmão aí, você é sal e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: vós sois sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, colocar no lugar apropriado. Assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. O que nós precisamos entender aqui, irmãos, no segundo ponto é: depois que o nosso Senhor Jesus molda o nosso coração nas bem-aventuranças, Jesus de cara já diz a missão dos discípulos. Vocês andam contra o mundo, vocês estão na contramão do mundo, mas vocês agora têm uma missão. Qual é a missão do discípulo de Cristo? A missão do discípulo de Cristo é ser sal da terra e luz do mundo. Ele diz que os discípulos não é apenas uma transformação interior. Irmãos, cada dia que passa, a igreja tem procurado e tem vivido de uma forma interior. Nós somos cristãos, mas somos bons cristãos dentro de casa. Somos cristãos, mas não vamos mais para a rua. Não vivemos mais como sal, não vivemos mais como luz do mundo. Todo discípulo de Cristo tem uma missão. Todo discípulo de Cristo foi chamado para ser sal e luz. Você não pode se esconder, irmãos. Não podemos nos esconder atrás de uma capa de crente. Missão é dada para ir. Você é sal, você é luz, no bairro, no trabalho, na onde você estiver, na escola, na faculdade, na sua empresa, aonde nós estamos, somos sal e luz. E se o sal perder o sabor? O que é perder esse sabor? Na época de Jesus, o sal era um elemento muito precioso, porque as duas funções do sal eram o quê? Preservar o alimento da decomposição e também trazer sabor. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, tudo que impede a deterioração moral, tudo que impede, essa espiritualidade fracassada da sociedade, é o sal. O sal é o que traz sabor de Deus no mundo. O sal é que tempera o mundo. O cristão, bem na sua posição de sal, ele não deixa, irmãos, o mundo avançar, as práticas mundanas avançar. Imagina o que seria o mundo sem a palavra de Deus. Imagina o que seria o mundo sem a Bíblia. Imagina o que seria o mundo sem as leis, sem a Torá. Imagina o que seria o mundo sem o cristianismo. Vocês conseguem enxergar onde nós estaríamos hoje? Eu não sei, irmão, onde nós estaríamos. E talvez aonde nós vamos chegar. Porque já estão dizendo por aí que nós estamos entrando numa era pós-cristianismo. Na Europa já é claramente isso. Na França, ali está terrível aquele ambiente. Será que nós vamos manter o sabor ou nós vamos perder o sabor? Sabe, quando Deus olha para Sodoma, Ele olha e diz: olha, se tiver no meio de vocês 10 justos, 10 que amam a minha palavra, 10 que amam estar comigo, eu não vou destruir. Tinha 10 lá, irmão? Não tinha. E olha que Deus começou no 100 e foi misericordioso. Irmãos, nós somos sal e luz. Nós não podemos perder o sabor. O que é o sal perder o sabor na época de Jesus? O que é isso? Como que o sal perde o sabor? Ele deixa de ser sal, ele fica branco? Não. Ali no Mar Morto, ali naquela região, o sal perder o sabor era quando ele se contaminava com outras ervas, com outros minerais.
Às vezes ele ficava um pouco mais ácido, um pouco menos ácido. Então quando o sal ele era contaminado, ele perdia o sabor. Ele virava estrada. Ele servia de piso. O que isso traz para nós? O que é perder o sabor no dia de hoje? É quando a igreja se mistura com o mundo. É quando a gente é sal, mas entra ali um pouquinho de outras coisas. Entra ali algumas ervas que estragam o sal. Alguns minerais que deixam o sal mais ácido, menos ácido. Irmãos, nós não podemos nos contaminar de forma alguma. Nós não podemos deixar que o mundo entre dentro de nossas vidas, de nossas casas. Sabe o que é perder o sabor? É aquela frasezinha que a gente sempre diz de vez em quando. Não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Ah, não, isso aqui não tem problema. Ah, vê alguma série de Netflix, vê algum programa no YouTube, alguma coisa, não tem nada a ver. Irmãos, nós não podemos deixar nos contaminar. Nós não podemos nos deixar levar. O sal precisa manter a integridade. Nós, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos ser íntegros. O que Jesus está dizendo nessa missão de salgar é: não tem como misturar, não tem como ter parceria, não tem como servir a dois senhores, não tem como amar o mundo e amar a Deus. Se misturou, vira bagunça. É o que nós estamos vendo hoje na televisão. Artistas. Teve um que foi para o Legendários, que deu o microfone na mão dele e falou que teve a vida mudada, e apareceu agora num caso de traição de esposa. E aí? E aí? E tá tudo normal, vida que segue. Irmãos que se dizem irmãos, que colocam a faixinha escrita Jesus, eu te amo. 4º, 5º casamento. Artistas que fazem culto nas suas casas, mas que depois está fazendo show no mundo. Sal sem sabor. Cegos guiando outros cegos. Irmãos, nós não nos misturamos, amém? Nós somos sal, nós estamos ali para salgar, nós estamos ali. Irmãos, e sal demais é ruim, viu? O tempero de Deus é certo. Você não pode ser que é crente chato, não, amém? Que ninguém quer conversar com você, que ninguém quer ter relacionamento com você. A hora que você chegar no ambiente, as pessoas têm que te respeitar, porque chegou um crente. Mas não porque chegou o crente chato. Mas não porque chegou o Bíblia. Chegou um homem, uma mulher que merece respeito, porque não brinca, não faz tipo de brincadeira, não está envolvido com o mundo, é sal. Você muda o ambiente, não o ambiente que te muda. O arroz não muda o sal, o feijão não muda o sal. Quando você já viu o sal ficar com gosto de feijão? Não tem. O feijão pega o gosto do sal. Luz, nós somos a luz do mundo, essa luz que dissipa as trevas, essa luz que traz claridade, essa luz que traz o que está oculto, essa luz que é um guia para o caminho de Jesus. As pessoas têm que olhar para você e dizer: olha, eu quero seguir esse Cristo que esse irmão segue, porque nós somos essa luz. O mundo está em trevas. Não, o mundo vive da forma do mundo porque eles não têm luz, eles não têm direcionamento. Nós não devemos julgar o mundo. Para que apontar o dedo para o mundo? Eles estão fazendo o que eles acham que estão certo. Mundo, nós devemos evangelizar, nós devemos trazer a luz. Nós devemos amar as pessoas que estão lá, querendo ensinar para ela: olha, o caminho é esse. Você é a luz do mundo. Jesus está dizendo para nós que nós devemos refletir esse brilho de Cristo, esse brilho das obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Engraçado que a luz que brilha em nós diante dos homens
é uma luz que glorifica a Deus. A luz que brilha em nós, então eu vou ser o melhor daquilo que eu faço, por quê? Porque glorifica a Deus. Eu vou ser o melhor no meu trabalho, eu vou ser o melhor no relacionamento com meus funcionários, eu vou ser melhor no meu relacionamento com o meu patrão, eu vou ser melhor no meu relacionamento na escola, onde eu estou, na minha família, porque essa luz reflete quem nós somos para a glória de Deus. A glória não é nossa. A igreja não é nossa. Nós não somos dono da igreja. A igreja tem um dono. É o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vida tem um dono. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem abre porta na sua vida é Deus. Quem faz a obra na sua vida é Deus. Por isso Deus é glorificado em todas as coisas. Por isso, quando o seu filho passa numa faculdade, glória a Deus. Por isso, quando você tem uma porta de emprego aberta, glória a Deus. Por isso, quando algo acontece na sua vida, glória a Deus. Porque a luz que brilha em nós glorifica a Deus. Jesus deixa claro que nós somos chamados para estar no mundo. Se Jesus não quisesse que estivéssemos no mundo, basta aceitá-lo como Senhor e Salvador, fazer um jantar de despedida e morrer. Reúne a família e fala assim: olha, agora eu sou de Jesus, tenho 24 horas para despedir de todo mundo, vou morrer. Acabou. Estaríamos salvos. Mas por que Deus não faz isso? Porque Deus quer que estejamos no mundo, porém sem pertencer ao mundo. Amém? Deus nos colocou nessa era, Deus nos colocou nesse tempo difíceis. Sim, pior, vai piorar. Tá cada dia pior, irmão. Eu acho que na época do apóstolo Paulo ninguém queria ser cachorro. Ninguém andava por aí dizendo que era cachorro. Mas tinha os problemas lá, com certeza. Nós estamos vivendo em um mundo triste, irmão. Em um mundo complicado. Mas se o Senhor nos chamou para esse mundo, nós devemos representar e glorificar ao Senhor hoje, aqui, do jeito que nós somos, numa igreja complicada ou fase difícil. O Senhor nos colocou em um tempo onde está difícil de ser crente, está difícil de viver como igreja, mas nós devemos viver como igreja e ser crentes, irmãos. Relacionamento com Deus não por barganha, mas porque nós queremos ser uma luz que é colocada sobre um monte. Que é uma luz que edifica, uma luz que clareia, uma luz que brilha, sem fazer força. Quem tem Cristo, quem tem discipulado com Jesus, quem vive uma vida de discipulado com Cristo, não faz força, irmão, para ser cristão. Não precisa mostrar que tem, que eu sou melhor. Não, eu sou. Quem é, precisa provar que é. Eu preciso provar que eu sou casado com a Sayonara? Eu sou casado com ela. A gente não precisa provar. Alunos de escola faz prova. O professor precisa provar que é professor? Não precisa, ele é o professor na sala de aula. Então nós não precisamos provar nada a ninguém. Nós precisamos ser discípulos de Cristo. E ser discípulos de Cristo sem querer provar algo para alguém é muito bom, irmão. Porque eu não venho ao culto para o pastor me ver. Eu não canto para a igreja ver o tanto que eu canto bem. Eu não prego bem para os outros saberem o tanto que eu prego. Não, eu prego porque eu sou discípulo de Cristo. Eu canto, eu faço o que eu faço. Eu discipulo porque eu amo a Cristo. E a luz de Cristo brilha através da minha vida. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha graça é fazer com que conheça a ti e que diminua eu, para que tu cresças em mim. Amém? A geração beta não conhece essa música. Precisamos viver para o Senhor, como luz que brilha, como sal que traz equilíbrio para a glória de Deus. Sal e luz é uma missão
inseparável. Sal que fica no saleiro não presta, luz que fica escondida perde o sentido. Você tem uma missão. Ser discípulo de Cristo é carregar dentro de ti uma missão. É ter o coração mudado, a mente mudada pelas bem-aventuranças e entender que é a missão. Jesus transformou sua história para dizer: agora vai. Vai ser sal e vai ser luz. Vai viver o que eu tenho para você. E assim é a forma como nós vamos viver. Quantos são sal da terra e luz do mundo? Amém? Entendam isso em nome de Jesus. Coragem, irmão. O discípulo de Cristo confia em Deus e busca a Deus em intimidade e em oração. Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Mateus 6, 25. Diz assim: portanto lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, Deus lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Irmãos, nós precisamos confiar em Deus e buscar intimidade com Ele em oração. Um discípulo de Cristo confia em Deus. Um discípulo de Cristo confia na provisão do Senhor. Crer em Deus é mais do que acreditar que Ele existe. Nós acreditamos que Deus existe. Nós acreditamos que o Senhor é real. Nós acreditamos que o Senhor nos abençoa. Mas na hora da provação, quantos aqui juntamente comigo, às vezes é difícil de crer que o milagre vai acontecer? Nós somos homens, irmãos. O apóstolo Pedro começa a andar sobre as águas, mas no meio do caminho ele vacila. Às vezes nós vamos vacilar, isso aí é normal, mas nós precisamos crer na providência do Senhor. Deus sempre vai providenciar
tudo aquilo que nós precisamos. Deus sempre vai dar aquilo que nós precisamos. Nós lemos, acabamos de ler no capítulo 6. Não devemos andar ansiosos pela nossa vida. Não devemos, irmãos. O que vale mais, a vida ou o alimento? A vida. Irmãos, aqui está falando para vocês alguém que já passou por várias coisas na vida. Por vários momentos de decisões, por vários momentos de não ter e aparecer. Eu tenho certeza que se eu passar o microfone na mão de cada um, veremos milagres. Veremos que o Senhor proveu no dia pior. Você já sabe, mas teve dia que eu ia colocar água no quarcinha para ir para a igreja. E a água ia virar gasolina. Já teve dia de eu não ter nada para comer, já teve dia de eu ter uma bota só e essa bota rasgar e eu falar assim, agora como é que eu faço? E na semana o irmão me ligar e falar assim, pastor, tem uma bota aqui que eu não uso, tem 2 anos, você quer pegar? Qual que é o seu número? Qualquer um aí serve, essa mesmo. E Deus dá. E dentre outros irmãos aqui, temos vários testemunhos, pastor Reginaldo, missionária Jace, né, a mãe do pastor Reginaldo no campo missionário, tantas coisas que Deus provê, Nós temos que entender o seguinte: crer em Deus, ser discípulo de Jesus é entregar o controle. Você precisa entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus. Você precisa entregar o controle da sua vida, daquilo que Deus vai fazer. Eu ouvi essa semana, Carmelo, no culto dos pastores, segunda-feira, o testemunho do pastor Ronildo, da Assembleia Madureira, lá do bairro Dona Wanda. Quem conhece o pastor Ronildo, da Assembleia Madureira? Alguns anos atrás, ele estava desempregado, sem nada, pensando em ir embora. Foi orar com o pastor dele falou o seguinte: olha, fica mais um mês, vamos orar ao Senhor. Ele diz que naquela semana ele ganha uma promoção, alguma coisa, que ele ganhou R$500 de uma loja aqui em Lavras. Ele foi correndo buscar R$500, não sei se era gasolina, alguma coisa. E ele falou assim, eu fui correndo porque vai que a bênção perde, né? Vai que depois passa. Então quando você ganha alguma coisa, irmão, você não pode deixar para amanhã não, você tem que pegar no dia, é hoje, né? Eu vou buscar hoje. E aprendi isso com o nada que me ensinou isso. Não, se o irmão deu, você vai lá e pega, porque depois muda de ideia e você tá perdido. Aí, irmão, ele foi, fez isso, buscou. E naquele mesmo mês, o patrão dele ligou para ele. Ele era ex-funcionário, ele era ex-funcionário de outro patrão, ligou para ele e falou assim: olha, tem um cômodo aqui, você quer alugar? Tô vendendo móveis, alguma coisa assim. Ele não tinha móveis, irmão. Sabe onde era a Casa Ledo? Na Casa Ledo tinha uma lojinha de móveis que tinha 3 metros, menos de 3 metros, que era comprida assim. Ele falou que ele abriu o Senhor deu aquela porta de emprego, aquela loja para ele, R$2.000 de aluguel. E um profeta que ele não conhecia chegou para ele e falou assim: ó, a porta que Deus está abrindo é sua. É isso mesmo, né, Carmelo? Me corrige aí. A porta que Deus está abrindo é sua, vai. Ele falou que mais R$2.000 de aluguel. Tem problema, foi. Ele falou que ele vendia móveis no folheto, irmão. Ele não tinha móveis. Ele falou que ele vendia móveis no folheto. Com 3 meses de loja no final do ano. Eu não sei se ele tinha experiência com móveis, não sei. Ele era vendedor. Ele falou que em 3 meses ele vendeu mais de 200 mil de imóveis no folheto, sem ter amostra. Deus enviava pessoas e falava assim: eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Abriu uma financiadora para poder financiar os próprios móveis ali, ganhava no financiamento e na venda dos móveis. Deus abriu essa porta. Hoje é a Casa e Casa. Onde era a Casa Ledo? É ali a loja dele. Tá lá. Irmãos, Deus vai prover tudo na sua vida. Vai ter dia que você vai talvez pedir emprestado, socorrer, Deus vai abrir uma porta, mas Deus está cuidando do seu amanhã. Olhe para as aves do céu, Deus proveu alimento. Olhe para os campos,
para os lírios do campo. Deus provê a vestimenta. Irmãos, Deus é fiel. Nós temos um Deus de fidelidade. Ser discípulo de Jesus, andar com Jesus, é entrar na maior loucura da sua vida, mas é uma loucura segura. Porque Deus está cuidando dos seus, Deus está cuidando da sua história, independente do governo, independente do que estiver acontecendo, Deus está cuidando de nós. Ser discípulo de Cristo, o que Jesus está ensinando aqui para nós é: não preocupem, vocês não precisam preocupar com isso. Quando você olhar para os lados, você vai afundar. Olhe para Jesus, olhe para o autor e consumador da sua fé. Abraão, no Monte Moriá, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. E Deus proveu o cordeiro para Isaac. Deus vai prover tudo para nós. Não desanime da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu trabalho. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Dias difíceis são dias de treinamento para aquilo que Deus vai produzir na sua história. Dias de complexidade são dias que você vai olhar e falar assim: Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu tenho para fazer? E você vai seguir a Deus. Deus vai abrir a porta, Deus vai cuidar de você. Sabe? Tem vezes que Deus deixa a gente passar por aflições. Aquilo que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 1. Porque quando nós passarmos por aflições, Deus irá nos consolar, e as nossas consolações consolarão as outros. As consolações que recebemos de Jesus, em meio às dificuldades, em meio aos desafios, servirá de consolo para outro. O apóstolo Paulo, nesse texto, está dizendo: olha, eu perdi o valor da vida. Acho que não é valor, eu achei que eu iria morrer. A vida para mim ali de nada valia, porque eu estava a ponto de morte. Mas Deus nos livrou da morte. Meus irmãos, descanse na soberania de Deus. Descanse do que Deus tem para você. Deus já mudou o seu coração. Deus já te deu uma missão. Agora Deus está te falando: olha, ser meu discípulo, viver no discipulado comigo, é ter a certeza que eu vou prover todas as coisas. Eu vou estar com vocês todos os dias. A palavra de Deus, Jesus diz no capítulo 7: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Sabe, irmãos, a fé que confia é a mesma fé que ora com perseverança. No capítulo 7, Jesus está ensinando aos seus discípulos: não deixem de orar, orem todos os dias com perseverança, busca o Senhor. A oração é o elo entre o homem e o céu, a oração é o que nos conecta, a oração é que nos faz ter esperança, a oração é que nos molda, a oração é que nos faz parecido com Cristo, a oração é que nos sustenta. Quantos discípulos de Jesus não têm orado? Irmãos, quanto tempo nós oramos por dia? Quanto tempo nós gastamos com o Senhor por dia? Seja sincero com você, irmãos. Se você fosse salvo pela sua vida de oração, você seria salvo? Se você recebesse o seu milagre pelo tanto que você ora, você estaria recebendo o seu milagre? Nós precisamos orar. Daniel, mesmo sob um decreto de morte, para quem orava, Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós, sem decreto de morte, a oração como elo que nos liga a Deus, nós não oramos, nós não buscamos a Deus, nós não falamos com Deus. A oração, irmão, ela não impede de sermos provados, mas ela nos dá a garantia da presença de Deus dentro da provação. A oração não nos impede de passar por necessidade, mas a oração nos dá confiança e coração descansado, sabendo que o Senhor está conosco, mesmo quando todos os abandonam.
É o que o Paulo diz para Timóteo: olha, todos me abandonaram no dia do meu julgamento, mas Cristo estava comigo a todo momento. Irmãos, oremos, ou orai. Nós precisamos orar, porque o discípulo de Cristo ora. Nós precisamos orar, porque oração não é fraqueza, oração é maturidade espiritual. Oração não é dizer para nós que nós vamos receber algo. Oração é ter a certeza de estarmos conectados com Deus. Ore todos os dias. Coloque uma música para começar. Coloque duas. Você gasta mais tempo no Instagram, no YouTube, nas séries, do que com Deus. Se eu não me engano, John Piper diz, vou reformular a frase, que na eternidade as redes sociais será a prova de que nós não oramos por falta de tempo. Todos entenderam? As redes sociais será a prova de que nós não passamos mais tempo com Deus por falta de tempo. John Piper disse isso. Então não podemos dar desculpa que não temos tempo, porque nós temos tempo. Nós temos tempo. Não podemos parar de orar. Não podemos deixar de orar. Porque a oração não muda Deus. A oração nos muda. A oração faz com que nós nos tornemos mais parecidos com Deus. Se você, irmão e irmã, estiver parecido com o mundo, estiver muito mais próximo do mundo, incentivo você a orar. Incentivo você a buscar o Senhor. Porque buscando ao Senhor, você vai ver o quanto que esse mundo não compensa. Na oração nós ficamos mais sensíveis. Na oração nós ficamos mais dispostos a cumprir a vontade do Senhor. A oração nos traz paz e segurança. É o que diz o apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos por causa alguma, mas pede ao Senhor. Ore ao Senhor. É isso que Jesus está dizendo no Sermão do Monte. Irmãos, oração não é fuga, é força. Não é o último recurso, mas é o primeiro passo de quem aprendeu que intimidade com Deus é o segredo da paz. Intimidade com Deus é o segredo de termos paz. Se Deus nos desse a oportunidade de ficarmos presos como o apóstolo Paulo ficou, como ficaríamos nós em uma cela? Escrevendo que a paz que excede todo entendimento esteja com vocês. O que sustentava Paulo nas suas cadeias é a oração. O que nos sustenta nos dias maus é a oração. Porque os dias maus são maus. Os dias maus são tenebrosos. O que nos sustenta no dia do luto é a oração. E Jesus está nos ensinando para os seus discípulos o segredo dessa paz. Como estão entendendo? Coragem, irmão. Seja discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo anda contra o mundo. Tem a sua mente mudada. O discípulo de Cristo carrega uma missão. O discípulo de Cristo entrega o controle da sua vida a Deus.
o discípulo de Cristo vive uma vida de oração. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Abre para mim Salmo de número 46. Fazendo favor, Wesley. Versículo de número 10. O que está escrito ali? Vamos ler junto? Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Essa versão está na NVI. Põe numa outra versão aí, na corrigida, que acho que os irmãos vão lembrar melhor. Agora vocês lembrou qual versículo que é? Vamos ler juntos? Aqueitai-vos e sabei o quê? Que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém, irmãos? Esse plano não acabou ainda. Essa frase, esse texto bíblico é mais vivo ontem do que hoje. É mais vivo ontem e hoje, é a mesma coisa. Não morreu esse texto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse texto é tão vivo quanto no passado. Aquieta seu coração. Se você é discípulo de Cristo, o Senhor será exaltado entre as nações. Nós esperamos a segunda vinda do nosso Senhor, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nos dê coragem. Nos dê coragem para que possamos servir a Deus, servir ao Senhor, sermos discípulos do Senhor, andar numa vida de discipulado com o Senhor. Senhor, nos ajuda das nossas fraquezas, dos nossos problemas, dos nossos dilemas. Senhor, nos ajuda, Deus. Nós precisamos do Senhor. Fortalece os meus irmãos, fortalece a minha vida, muda o nosso interior, muda, Senhor Deus, ali nas bem-aventuranças, nos ensina de fato irmos contra o mundo, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda também, Senhor, a viver dentro do seu chamado. Nós temos um chamado, nós temos uma missão, sal da terra, luz do mundo. Nós aceitamos esse chamado, nós dizemos sim, Senhor, na onde nós trabalhamos, nas nossas famílias, nas nossas escolas, faculdades, aonde estivermos, somos sal da terra e luz do mundo, Senhor. Pai, nós entregamos o controle da nossa vida ao Senhor. Nós não vamos ficar ansiosos para aquilo que vamos comer, beber ou vestir. O Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos dar comida, roupa, alimento, Senhor. O Senhor vai nos sustentar, nós sabemos disso e queremos confiar no Senhor todos os dias da nossa vida. Entregamos a nossa vida ao Senhor, entregamos o controle da nossa história ao Senhor. Queremos ser filhos, discípulos do Senhor. Pai, queremos orar ao Senhor todos os dias. Queremos ter intimidade com o Senhor todos os dias. Queremos ouvir a sua voz, ser mudados pelo Senhor. Pai, pedir com intimidade. Pedir, Senhor Deus, porque oração não é fraqueza. Oração é reconhecer que temos um Deus íntimo, que temos um Pai que cuida de nós. Senhor, ajuda-nos a viver de acordo daquilo que o Senhor nos chamou. Como discípulos do Senhor, como filhos do Senhor, é o que eu te peço. Nos ajude, nos direcione, nos faça discípulos do Senhor. Que a tua graça nos alcance, que o teu amor nos console, que a tua presença nos dirija. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, amém. Quantos serão discípulos de Jesus cada dia mais? Quantos entregarão a sua vida ao Senhor Jesus? Qual é o fim do homem? O fim do homem é glorificar a Deus e ser feliz nele para sempre. É para isso que nós somos criados, amém? Estenda as suas mãos, eu quero orar com vocês. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde.
resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor, glória a Deus. Estamos encerrados, até quinta-feira que vem, estaremos aqui no culto.